Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, é sempre um prazer, é uma alegria poder compartilhar com vocês, poder servi-los com a palavra, com uma mensagem de reflexão. E hoje eu quero ministrar uma experiência, algo pessoal. E eu só estou fazendo isso porque o Senhor ministrou no meu coração sobre a importância de falarmos sobre esse assunto por conta do momento que nós estamos vivendo. E vocês já vão entender o porquê. Nós gostaríamos de pedir um favor para você, nos ajude a divulgar o canal, nos ajude a compartilhar com o maior número de pessoas. Nós estamos preparando um quadro, estamos preparando algo muito interessante para vocês, que realmente será uma bênção. Então se inscreva, nos ajude a divulgar para que haja o maior número de pessoas inscritas no canal e ative lá o sininho das notificações para que você seja notificado quando nós estivermos postando outros vídeos. Enfim, gente, eu quero partilhar com vocês algo que aconteceu comigo há 28 anos atrás. E o Senhor ministrou no meu coração sobre a necessidade de falarmos sobre isso, porque muitas pessoas têm feito a seguinte pergunta: por que Jesus não cura as doenças, as enfermidades, ou pelo menos por que Ele não cura todas as doenças, se nós oramos, se cremos na palavra? Por que o Senhor permite que muitas e muitas vezes as pessoas sejam submetidas a cirurgias, a tratamentos pesados, quimioterapia, radioterapia? Por quê? E muitas pessoas voltam dos hospitais restauradas. Elas voltam até mesmo às suas atividades, mas passaram por este momento. Por quê? Jesus não poderia curar essas pessoas? Mas por que isso não acontece na sua totalidade? É verdade que existem curas instantâneas, existe, mas a maioria das pessoas passam por situações cirúrgicas, tratamentos, acompanhamentos. Bom, eu quero partilhar algo com você. Há 28 anos atrás, aproximadamente, eu estava indo com minha esposa numa igreja. Nós estávamos indo a um trabalho. E quando nós estamos subindo a escadaria, já na nave central do templo da igreja, uma irmã que nós conhecíamos aquela irmã. Era uma irmã respeitada, não tínhamos aquela amizade estreita, mas ela nos conhecia. Então ela olhou para minha esposa e disse: o senhor está me dizendo que você deve procurar um médico urgente, porque você está com uma doença muito séria. Eu fiquei muito inquieto. E eu fiquei me questionando, eu disse: mas se Deus está falando que ela está doente, não podia Ele ter curado? Por que Ele está dizendo para ela ir ao médico? Ele não é o Deus que cura? E aquele dia foi um dia de muita inquietação. Eu, como pregador do Evangelho, eu fiquei confuso entre o que aquela irmã havia dito e a palavra. A questão é que no dia seguinte, então, nós fomos ao médico. A minha esposa procurou uma médica e foram feitos todos os exames. E alguns dias depois, então, o resultado veio. E aquela médica olhou para minha esposa e disse: você chegou na hora. Você está com pré-câncer. E você chegou no limite. Mais um pouco de tempo, as coisas iam ficar mais complicadas. Então, retiraram o útero e já está fazendo praticamente 30 anos. E então eu entendi. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e você vai ver aquela história sobre a cura dos 10 leprosos. Jesus não podia ter curado aqueles 10 de forma instantânea, mas se você ler a Bíblia, diz assim: e ao vê-los, lá no verso 14 do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, ao vê-los, ele disse: vão,
mostram-se aos sacerdotes enquanto eles iam, foram purificados. No caminho, eles tiveram que ir até os sacerdotes. E no caminho aconteceu um milagre. Então o que estava em jogo? A fé, o acreditar, o se mover segundo o que Deus disse. Quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 9, você vai encontrar um outro episódio quando Jesus cura um cego. E a Bíblia diz lá no verso 6, do capítulo 9 do Evangelho de João, ele cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, depois passou a lama nos olhos do cego e disse: vai se lavar no tanque de Siloé. O homem foi ao tanque, lavou o rosto e voltou vendo. Não podia ter curado esse homem de forma instantânea, mesmo que passasse o lodo nos olhos. Mas a questão é por que ir até o tanque? Porque o que estava em jogo era a fé, o acreditar, depositar a sua confiança nas palavras do Senhor. Então a questão não é por quê, a questão é como eu reajo diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus tem ministrado na minha vida, diante da vontade, do propósito de Deus para a minha vida. Essa é a questão. É por essa razão que você vai encontrar no primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, algumas expressões como "e disse Deus", e são pelo menos uma dezena de expressões "e disse Deus". Por exemplo, Gênesis capítulo 1 e o verso 3. Olha como começa, "e disse Deus". Depois você vai para Gênesis capítulo 1 e o verso 6, "e disse Deus". Vai para o verso 9, "e disse Deus". Gênesis capítulo 1 e verso 11, "e disse Deus". Verso 14, "e disse Deus". Gênesis capítulo 1 e verso 20, "e disse Deus". Gênesis capítulo 1 e verso 24, novamente "disse Deus". No verso 26, "disse Deus". No verso 28 do capítulo 1 de Gênesis, "disse Deus". Do verso 29 do capítulo 1 de Gênesis, "e disse Deus". A questão é por quê? Por duas razões. Primeiro, Deus está nos dizendo que todas as coisas estão sob o seu controle. Não há nada tão distante, não há nada tão oculto e escondido que Ele não saiba. Todas as coisas estão claras e estão no controle dEle. Nada acontece por acaso. Essa é a primeira razão. A segunda razão, porque o livro inicia dizendo "e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus", porque nós somos guiados, movidos pelo que disse Deus. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, o que eu quero dizer para você, minha irmã, nós somos guiados pela palavra do Senhor. Coloque a sua vida no que está escrito. Coloque a sua vida na palavra de Deus, naquilo que Ele tem ministrado ao seu coração. A questão é o nível de confiança, o nosso nível de fé. Não é como o Senhor vai fazer, é como eu reajo diante da palavra do Senhor. A forma de como Ele vai fazer pouco importa. Se Ele vai curar você pela fé de quem ora por você, ou por sua própria fé, ou então por misericórdia ou compaixão, ou então Ele vai submeter você a um teste. A questão não é como Ele vai fazer, mas sim a forma de como eu vou reagir diante da sua palavra. Tenha fé. Por essa palavra eu quero dizer para você, te aquieta, meu irmão. Coloca toda a sua confiança no Senhor, porque Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Coloca toda a sua vida, sua casa, sua família no altar. Como diz a palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.